Olá, meus amigos e amigas. Eu sou Aldenor Marinho, engenheiro de segurança do trabalho, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Estado de Pernambuco, AESP, e diretor da nossa entidade nacional, a ANEST. Hoje vamos falar um pouco sobre as recomendações de engenharia de segurança do trabalho que se aplicam aos estabelecimentos comerciais, industriais, as atividades que estão sendo executadas nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Essas recomendações partem de um grande documento elaborado pela Comissão AESP Covid-19, comissão que foi formada através da convocação de todos os engenheiros e engenheiras do nosso estado e hoje consta com cerca de 25 profissionais, além de uma equipe de comunicação com jornalistas e publicitários. Essa comissão tem produzido material técnico, mas em uma linguagem acessível, de forma que alcance o objetivo real, que é a informação ao trabalhador. Essas recomendações podem ser acessadas no nosso site, que é o www.aesp.org.br, e além desse conteúdo que se aplica a todas as empresas, nós temos também protocolos individuais para alguns ramos de atividade, principalmente aqueles que estão nesse momento em atividade, que são as essenciais. Essa comissão tem trabalhado há cerca de 50 dias nesse momento deste seminário que estamos apresentando para vocês, e todo esse conteúdo está sendo divulgado a nível regional, no nosso estado de Pernambuco, mas também em caráter nacional, através das entidades nacionais parceiras da AESP e da ANEST. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as recomendações de engenharia para o trabalho, né, nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Essas recomendações elas são divididas em medidas administrativas, proteções coletivas, proteções individuais, através dos equipamentos de proteção individual, a comunicação interna ao trabalhador e a capacitação. Esses são os pilares básicos, né, das ações que podem ser adotadas nas empresas para a eliminação como objetivo do risco do novo coronavírus, o que não é uma tarefa fácil em se tratando de um agente biológico, ou pelo menos o seu controle, de forma que a atividade possa ser realizada de uma forma segura, de uma forma que não adoeça o trabalhador. A gente começa com as medidas administrativas. As medidas administrativas são aquelas de caráter organizacional, que todas as empresas podem adotar. Elas costumam ser as mais eficazes na proteção do trabalhador, pois atuam diretamente na fonte, na geração do risco, né, que neste caso é a simples presença de trabalhadores contaminados no ambiente de trabalho. Essa é a origem do risco. Então, se a gente conseguisse eliminar a existência de um trabalhador contaminado no ambiente de trabalho, a gente estaria eliminando o risco. Mas isso é muito difícil, porque o reconhecimento do trabalhador já infectado é uma tarefa que a gente não tem como saber, como fazer sem fazer os testes, né, em todos os trabalhadores, e isso ainda nesse momento é uma tarefa praticamente impossível. Então a gente não consegue eliminar o risco, a gente consegue reduzir a chance da contaminação, e aí vem as medidas organizacionais e administrativas que buscam essa redução. As medidas elas podem ser adotadas por todas as empresas, algumas com uma determinada adaptação, outras empresas criam outras medidas específicas, né, para a sua atividade, que se adaptam melhor, mas elas costumam corresponder a cerca de 80% de tudo que se pode fazer em termos de proteção. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que hoje estão conhecidos até pelos leigos, eu diria assim, aqueles que não são da área de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, os EPIs, por mais que sejam muito falados, eles correspondem a cerca de 10 a 15% das ações que a gente pode fazer para conter o avanço do novo coronavírus no ambiente de trabalho. As medidas administrativas é que sim representam a maior quantidade das ações que a gente pode fazer, cerca de 80%. A gente vai falar sobre algumas delas. A primeira delas que eu trago hoje para vocês seria o estabelecimento da rotação dos horários, né, ter uma maior rotatividade dos trabalhadores no turno do trabalho, na jornada de trabalho, de forma que a gente tenha a menor quantidade possível de trabalhadores no mesmo horário. Então, a modificação dos horários das jornadas, a redução da jornada de trabalho, quando isso for possível,
ou mesmo a implementação do teletrabalho, de forma que um quantitativo de trabalhadores que possa trabalhar em casa, no seu domicílio, esse trabalho feito em casa, ele reduz a quantidade dos trabalhadores na empresa. Então isso certamente é uma medida, não, evidentemente não é a única que pode ser adotada, mas é uma das medidas que reduz o risco, porque você reduz a chance de contaminação dos trabalhadores, reduzindo a quantidade dos profissionais. É uma redução que pode ser significativa ou pode ser uma pequena redução a depender do quantitativo de profissionais que ficaram efetivamente na empresa. Essa redução de trabalhadores ela pode ser implementada ou em toda a empresa, ou em determinados setores, ou em determinados horários, onde costumeiramente se tem mais pessoas aglomeradas, por exemplo, no horário do ponto. Então, se você modifica os horários de entrada no turno de trabalho, você vai ter menos pessoas nas filas de registro do ponto. Então, se torna mais fácil o distanciamento social, recomendável, que no nosso caso, recomendamos 1,5 m. Então, se você tem toda a empresa no mesmo horário querendo entrar, né, no mesmo horário, vai ser mais difícil manter esse distanciamento. Se você modifica os horários de forma que o quantitativo, pelo menos a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, a cada hora, seja diferenciado, então você vai ter uma maior facilidade de manter esse distanciamento. E em outros horários, como horário de refeições, horário de uso de vestiários para troca de turno, por exemplo, os intervalos de descanso. Então, sempre que for possível adotar horários diferenciados, vai ser melhor a eficácia da ação em termos de distanciamento dos profissionais, porque você vai ter menos pessoas para tomar essas ações de distanciamento. Então, essas modificações de horário devem ser adotadas o máximo possível. Como outra medida, nós temos o estabelecimento de um profissional especificamente para os refeitórios para porcionar os alimentos nos pratos, nas bandejas dos demais trabalhadores. Quando não existe esse profissional, cada trabalhador pega na concha para porcionar o feijão, o arroz, enfim, o alimento no seu prato, e essa concha vai sendo manuseada por todos os trabalhadores. Por mais que nós tenhamos uma medida prévia de lavagem das mãos, evidentemente, né, se essa lavagem ela não for eficaz, vai existir uma possibilidade de contaminação. Então, ter um profissional só para fazer isso é uma medida que pode ser útil nessa situação. Assim como o uso de talheres e pratos descartáveis. Isso vai fazer com que o prato, eventualmente contaminado por gotículas da saliva de um trabalhador, não seja manuseado por outro trabalhador que vai fazer a lavagem dos pratos, dos talheres. Isso é muito comum nos estabelecimentos de saúde, né? Já se adota isso como medida de rotina para que evite essa potencial chance de contaminação daquele que vai recolher os pratos, os talheres e lavá-los, né? Então, é mais uma medida que pode ser adotada. Promover o controle dos riscos através da imunização, do risco através da imunização dos trabalhadores. A realização das campanhas de vacina, ela deve ser promovida por todas as empresas, porque por mais que nós não tenhamos nesse momento uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, já há estudos que demonstram que quanto mais resistente o organismo, quanto mais imune ele estiver, mais preparado, melhor vai ser a reação contra o vírus. Portanto, a chance de sobrevivência, digamos assim, ela amplia, ela aumenta, né? De forma que a gente combate o vírus no nosso organismo e no final da questão nós estamos com um organismo imune porque passamos por ele, sobrevivemos e aí a imunização vem automaticamente. Mas a realização das vacinas contra os demais vírus, contra as demais doenças, elas podem, vamos dizer, ser úteis nessa questão da imunização do nosso organismo. A empresa ela pode adotar medidas, né, para facilitar a realização das vacinações por parte dos funcionários. Evitar o compartilhamento, eliminar ou sempre reduzir ao máximo o compartilhamento de ferramentas, de maquinários, de objetos, como pás, martelos, alicates, em determinados setores da empresa, em todos os setores.
Nos ambientes administrativos, grampeadores, tesouras, enfim, aquilo que é compartilhado. Em situações como de teleatendimento, onde os acessórios de comunicação são utilizados é feito rodízio, né, dos funcionários. Então, quando isso não é possível, quando não é possível que cada trabalhador tenha o seu equipamento, então tem que ser feita uma higienização prévia para que o trabalhador que venha a utilizá-lo já pegue um equipamento já previamente higienizado. Então, a regra seria um equipamento para cada pessoa, uma ferramenta, enfim. Se isso não é possível, a adoção da sistemática da higienização sempre antes do uso pelo próximo trabalhador, ela deve ser garantida. Essa higienização pelos procedimentos já divulgados, já conhecidos, quando possível detergente, água, sabão, quando não é possível, a depender do que a gente está higienizando, utilizar o álcool gel ou álcool líquido em última instância também, pelos riscos adicionais do seu manuseio, mas a princípio o mais recomendável seria o álcool gel. Ainda como outra medida, isolar o acesso, medida administrativa, né? Isolar o acesso às áreas de lazer, às áreas de jogos, que algumas empresas dispõem, que são locais onde há uma possibilidade maior de aglomeração dos trabalhadores e uma dificuldade maior de controle. Então, todos aqueles ambientes em que a empresa tem mais dificuldade de controlar o distanciamento social entre os funcionários, deve-se evitar a disponibilização desses locais. Os mais comuns, de fato, são as áreas de lazer e se isso for permitido, que sejam estabelecidas regras, sejam repassadas orientações aos trabalhadores e sejam sinalizados sempre que possível, né? Como outra ação, demarcar os pisos, né? Sinalizar os pisos, principalmente os locais de formação de filas, como refeitórios, vestiários, a entrada da empresa, as catracas, os locais de registro de ponto, de forma que seja garantido o distanciamento mínimo recomendado pela ESP de 1,5 m. Esses locais, com a visualização da demarcação do piso, isso fica mais fácil. Além de sinalizações adicionais, como cartazes ou mesmo vídeos, né, orientações através de vídeos, de TVs espalhados pelos setores da empresa. Aí, ainda como uma outra medida, nesse caso das portarias, a implementação de checklists, de questionários, de forma que se evite o ingresso de pessoas que respondam a determinadas perguntas previamente estabelecidas, que sejam indicadores de contaminação desse trabalhador. Essas perguntas são formadas no sentido de detectar este potencial de contaminação e, caso isso seja verificado, o trabalhador não deve ingressar na empresa. E aí deve ser sugerido o seu afastamento e o controle e o acompanhamento de uma possível contaminação. Ainda a nível de portaria, deverá sempre ser limitado ou inibido mesmo a realização de visitas por terceiros, por pessoas externas à empresa, com pouco contato, a empresa não tem o controle da contaminação ou não dessa pessoa. Então, o ingresso de pessoas que não são de entrada constante na empresa deve ser evitado. Isso também vale para os trabalhadores terceirizados que são eventuais. Aqueles que apenas aparecem algumas vezes durante a semana ou durante o mês mesmo. Isso deve ser evitado e, se for muito necessário, que passe por esse questionário inicial, pelo menos como forma de triagem. E ainda como procedimento de portaria, o uso de medidores de temperatura, de forma que as pessoas que entrarem na empresa, que estão desejando entrar na empresa, tenham sua temperatura aferida, como mais um mecanismo de detecção de um sintoma da Covid, que seria a febre. E uma pessoa no estado de febre, ela deve ser impedida de ingresso, deve ser devidamente orientada, e não permitido o seu acesso. A gente sabe que a medição da temperatura, ela ocorre, aliás, ela só vai detectar algum problema se a pessoa já estiver com o sintoma da febre. Então, nos casos em que a pessoa ainda é assintomática, isso não é eficaz. Portanto, é só mais uma medida de todas as outras que devem ser adotadas cumulativamente. Então, essas são as principais medidas administrativas. A gente vai falar um pouco agora sobre as proteções coletivas, que existem em uma pequena quantidade em se tratando
da proteção contra os agentes biológicos, e essas medidas de proteção coletiva costumam ser barreiras físicas como policarbonato, acrílico, aqueles plásticos transparentes, né, rígidos, que a gente pode encontrar em caixas de supermercados ou caixas de uma forma em geral dos estabelecimentos que estão funcionando, como as farmácias, né? Essa proteção, ela impede que a gotícula seja, vamos dizer, seja expelida, né, por uma pessoa infectada e haja contaminação direta, pois ela cairia na mucosa do trabalhador, nos olhos ou nas narinas, na boca, e isso seria uma contaminação direta. Então, essa proteção ela impede isso. Ou mesmo na superfície de trabalho do funcionário. Imagine um caixa de supermercado, ele tem muitas vezes um teclado, ele tem o seu vídeo, ele tem a bancada, o balcão onde ele recebe os materiais comprados, né, as compras feitas pelo cliente. E essa superfície, havendo esse acrílico, essa proteção de policarbonato, isso não vai estar contaminado. Pelo menos vai ter não por uma contaminação direta. Então ela ajuda bastante. Como ainda uma proteção coletiva, a adoção de ventilação em grande quantidade, uma boa ventilação do ambiente, seja ela uma ventilação natural, mas principalmente artificial, pois a dificuldade de inalação dessas partículas, né, através de gotículas aumenta. Então fica mais fácil de proteger o trabalhador com uma boa ventilação. Ambientes fechados, com ar-condicionado, a troca de ar deve sempre existir. Então o sistema de troca de ar deve ser mantido com equipamentos que façam essa troca de ar. Ainda por último, como proteção coletiva, a adoção da higienização. Na verdade é mais uma medida administrativa, né? Mas o equipamento em si é o aparelho do ar-condicionado, e aí passaria a ser uma proteção coletiva, mas a higienização em si ela seria uma medida administrativa a ser feita do sistema de ar-condicionado, seguindo os procedimentos recomendados pela Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária. Essas são as proteções coletivas que a gente pode adotar, são as principais, e aí a gente vai para os equipamentos de proteção individual. Esses são muito conhecidos, nós temos as máscaras, e as máscaras nós temos 3 tipos de máscara basicamente, antes a gente só tinha 2, né, como principais, as máscaras cirúrgicas e a máscara N95. A N95 ela é recomendada basicamente para os profissionais de saúde, pois elas são específicas para vamos dizer, um formato de contaminação desse vírus, que seria por aerossóis, que são partículas ainda muito pequenas, menores do que as gotículas, e em situações normais, no nosso dia a dia, isso não é viável, essa hipótese ainda não é viável. Então essa N95, que é similar à PFF2 que nós conhecemos no Brasil, ela só deve ser basicamente utilizada pelos estabelecimentos de saúde, até por sua escassez hoje. Como segunda situação, nós temos as proteções por máscara cirúrgica. Elas são descartáveis, o seu uso deve ser, como principal indicação, a partir do momento que você utiliza, ser descartado no mínimo, a cada 2 horas. Então o período máximo é de 2 horas para uso, e não é uma proteção eficaz do ponto de vista do agente biológico. Ela serve principalmente para evitar que uma pessoa doente contamine as superfícies por onde ela passa. Então essa é o primeiro uso dela, e não necessariamente para a autoproteção. Por mais que exista essa autoproteção, ela é eficaz no sentido de que a gotícula é retida, mas um simples toque nessa máscara pode fazer com que haja uma contaminação. Então não é muito indicada, mas ela pode ser utilizada. Nós não recomendamos, a Engenharia de Segurança do Trabalho não recomenda como proteção individual, até porque ele não é um EPI tipicamente cadastrado no Ministério da Economia, não tem certificado de aprovação. Então o uso não é mais o principal seria para não contaminação das superfícies, né, por um trabalhador doente. E por último nós temos as máscaras de pano, que hoje estão na moda, vamos dizer assim, mas não é um equipamento de proteção individual, não é homologado, não é certificado, não temos nenhum controle sobre esse tipo de máscara.
mas estamos vivendo uma pandemia. Então ela funciona muito similar à máscara cirúrgica, é descartável, se não for descartada, pode ser higienizada? Pode ser lavada, pode ser passar por um processo de lavagem, de higienização, mas também, similarmente à máscara cirúrgica, deve ser utilizado por um período máximo de 2 horas. E depois da higienização pode ser feito o uso dela mais uma vez, mas com o mesmo intuito, né, de evitar a contaminação das superfícies e não necessariamente a autoproteção. E por último, as proteções dos olhos ou da face. Nós temos os óculos de proteção e não é por último, né, nós temos os óculos de proteção, os protetores faciais, que impedem a contaminação direta pelas gotículas, né? Então é altamente indicado para pessoas que têm contato com o público externo, como profissionais de supermercados, farmácias, né? E profissionais de saúde, evidentemente. E nós temos aí, sim, por último, como principalmente as luvas, temos ainda os aventais, mas de fato só para os estabelecimentos de saúde, mas as luvas para outros estabelecimentos, principalmente aqueles que têm muito contato com o público, com possibilidade de uma contaminação maior. Essas luvas são impermeáveis, o seu uso não é tão simples também, a gente deve evitar ao máximo o contato com as luvas depois de contaminadas ou de suspeita da contaminação depois de uso, né? Depois de uso a gente tem que ter muito cuidado ao descartar e sempre que descartar lavar as mãos em seguida. Na verdade, todos esses equipamentos, assim que nós o retiramos, temos que fazer a higienização das mãos para evitar uma contaminação exatamente no momento que a gente retirou esses equipamentos. Então esses são os equipamentos de proteção individual. A gente vai falar rapidamente sobre os meios de comunicação. Na verdade, o trabalhador ele deve ser comunicado o máximo possível sobre a forma de transmissão do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, as formas de proteção, de forma que ele colabore com as ações da empresa. A empresa sozinha ela não vai resolver o problema, assim como o trabalhador sozinho também não vai. Então essa troca de informação ela é fundamental para que haja uma eficácia das ações. Assim como a transmissão de informações do trabalhador para a empresa. No momento em que ele sente algum tipo de sintoma, ele tem que comunicar imediatamente para que haja o seu afastamento, ou mesmo se ele tiver contato com pessoas na sua residência ou no transporte coletivo. Então isso deve ser informado à empresa para uma proteção maior, para que sejam tomadas as medidas que a empresa ache necessária e trate isso com o trabalhador. Procedimentos podem ser criados por essas empresas. Recomenda-se que cada empresa faça o seu plano de contingenciamento com todas as ações similares a essas que a gente conversou e aquelas que se aplicam diretamente a essa empresa. Esses planos devem ser postos em prática o mais rápido possível e certamente feito o seu acompanhamento de forma que as medidas seja avaliada a sua condição de eficácia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. As informações, como a gente já falou, estão disponíveis na sua íntegra no site da AESP, que é o www.aesp.org.br. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Podem nos seguir também através das nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @aesp.pe, aespe.pe.